Olá pessoal, boa noite, não é? Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando hoje uma jornada, ok? Uma jornada pela Bíblia Sagrada. Nós vamos começar a partir de hoje a ler a Bíblia, começando pelo livro de Gênesis, ok? Até o livro de Apocalipse. Agora, um detalhe, não é, dessa nossa caminhada é que nós vamos estar expondo, nós vamos estar comentando versículo a versículo, ok? Então vai ser uma leitura diferenciada, porque alguns irmãos eles têm lido a palavra de Deus, mas eles têm apenas lido sem comentar esses versículos. E na realidade eu quero ler os versículos e eu quero comentar esses versículos, tá certo? Um a um, ok? Mas antes eu queria fazer uma oração, queria nos apresentar diante de Deus, diante do Senhor, tá certo? Para que Deus possa vir, não é, nos capacitar, nos dar entendimento, nos dar direção, abrir, não é, o nosso coração para a palavra de Deus. A palavra é bem clara quando diz que o homem ele sofre por falta de conhecimento, não é? E quando a Bíblia se refere a isso, não é que ele sofre, ele perece, ele morre, ele está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é de conhecimento cultural, mas é do conhecimento de Deus. Então, nós estamos começando a partir de hoje, não é? Uma jornada, tá certo? Para conhecer um pouquinho mais da Bíblia, ok? Da palavra de Deus, tá? Mas vamos orar. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, apresentando, Senhor Deus, este projeto, este desafio, Senhor Deus, de lermos durante a semana, de segunda a sexta, Senhor Deus, capítulos, Senhor Deus, versículos, capítulos, Senhor Deus, da Tua palavra e comentá-los, Senhor, para que possamos, Pai, crescer e aprender e nos desenvolver, Senhor Deus, na palavra, Pai. Então, nos capacita, nos abençoa, fala conosco. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Então, olha só, este vídeo vai ficar gravado, tá certo? Aqui. E para as pessoas que querem ver este vídeo em outro horário, tá certo? Podem acompanhar a gravação e ler a palavra, tá certo? Conosco, ok? Através do vídeo gravado, ok? Mas aqui agora nós vamos fazer ao vivo, né? Lendo a Bíblia ao vivo, amém? Então a gente vai começar pelo livro de Gênesis, tá certo? Aleluia! Livro de Gênesis. Eu estou, não é? Lendo, tá? Eu estou usando uma versão da Bíblia, tá certo? Deixa eu ver aqui a versão da Bíblia que eu estou usando. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Qual a versão, não é, que eu estou lendo, né? A gente sabe que tem algumas versões, tá certo? Eu acredito que é uma versão revista e atualizada, tá? Então vamos lá, vamos começar. Gênesis capítulo 1, verso 1, acompanha comigo aí. A palavra do Senhor diz assim:
o princípio. Deus criou os céus e a terra. Ok? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? Então, olha só. O que é que refere, não é? O que é que a gente pode comentar desse primeiro versículo, não é? Então, olha só. O princípio refere-se ao início da criação, tá? O início da criação, não da criação da terra, mas da criação do universo, da criação do nosso universo, do universo como nós conhecemos, tá certo? Refere-se à criação deste universo, tá? Então, este universo, ele teve a sua feitura prévia, tá? Ele não existia, ele era incriado, tá certo? Não tinha nenhum começo e simplesmente ele foi criado por Deus, tá? Agora, o que eu quero falar para você é que este princípio está relacionado à criação do universo, mas Deus já existia antes disso, tá bom? Então, Deus, tá certo? Ele é único. Deus, ele é único, ele não tem começo nem fim. Ele sempre será. Essa é uma das características de Deus, tá certo? Deus, ele não foi formado, Deus não tem feitura prévia, tá certo? Deus é um ser incriável, é ele que cria. Aleluia, tá? A frase, no princípio, Deus explica as primeiras coisas de todas as coisas com respeito à criação. Criou os céus e a terra, não é? Porque Deus, a partir daí, não é? Criou o universo, tá? Então, o princípio, tá? Fala do princípio de todas as coisas, princípio da criação do universo, no princípio de tudo, Deus já existia, tá? Então, por isso que nós cremos e acreditamos que Deus é um ser incriável, tá certo? Que Deus é um ser que ele sempre foi, é e sempre será. É muito interessante quando ele diz isso a Moisés, ele fala, eu sou o que sou, tá? Ok? Então, Deus é Deus, tá? O princípio fala do universo, tá certo? Da criação de todas as coisas, que Deus criou, não é? Foi ele que criou, não foi algo que aconteceu ao acaso, não foi um acidente, mas foi um universo criado com propósitos, tá certo? Criou os céus e a terra, que fala justamente da terra aqui e dos céus de todo o universo, tá? Então o versículo 2 diz assim, a terra estava sem forma e vazia. Tem uma outra tradução que diz desolada e vazia. E fala que havia escuridão, que a escuridão estava sobre a face do abismo. Então, olha só. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia, tá? Ela ficou assim depois de um acontecimento catastrófico, tá? Este acontecimento foi resultado da rebelião do diabo, de Lúcifer, contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada e fez com que esta terra ficasse nessa situação. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a superfície das águas, tá? Significa que o mover de Deus, não é? O mover desse Espírito Santo, tá certo? Trouxe também a existência de vida na terra. Aleluia, glória a Deus. O versículo 3 diz assim, tá? E disse Deus, aleluia, versículo 3,
haja luz, e houve luz. Então, olha só, presta atenção. E disse Deus, expressa a maneira pela qual a criação, a nova criação foi feita, foi efetuada. Esta frase é utilizada 10 vezes de maneira exata, com exceção da última vez onde diz, e o Senhor Deus disse. Tá? Em Gênesis 2:18. Mas 10 vezes é dita e disse Deus. Tá? Haja luz e houve luz. Deus é a essência da luz. A palavra de Deus é de tal magnitude que a luz continua alargando-se no universo, quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, porque Deus é Deus. Sabe, queridos, as trevas, elas não podem impedir, ok, que haja luz, tá? Deus é luz. E é muito interessante que a primeira obra, a primeira ação de Deus foi justamente haver luz e haja luz, tá? Então, inclusive, isso é a primeira coisa que Deus faz quando entra na vida de uma pessoa. Deus traz luz. Luz ao entendimento, luz às coisas que estão erradas, sabe? Luz àquilo que precisa ser consertado, mudado. Quando você tem um encontro com Deus, a primeira coisa que Deus produz é luz. Este mundo estava em trevas por causa da queda de Lúcifer. Lúcifer foi precipitado aqui neste lugar, tá? E então havia trevas neste lugar. E a partir daí, não é? Deus faz uma nova criação, traz novos, vai criar aqui, vai trazer luz aonde tinha havido trevas. Sabe, irmãos, não há detalhes, isso é só especulação, mas quando Deus criou este planeta, Deus precipitou o diabo aqui, tá? Então o diabo está aqui, com ele, os seus anjos caídos, e isso trouxe trevas. E quando Deus escolheu a terra para destruir o diabo, para destronar o diabo aqui nesse planeta, tá? Então, a primeira coisa que Deus faz, não é produzir luz, gerar luz, tá certo? Para desfazer todas as trevas. Eu fiz aqui uma anotação, não é? Que a luz, ela caminha pelo universo à razão de 299,792 km por segundo. Para você ver como a luz é veloz e ela sai rasgando as trevas. Aleluia. Olha o que diz o versículo 4. Viu Deus que a luz era boa, tá? Porque essa luz, ela veio justamente para aquilo que ela foi projetada. E para que a luz foi projetada? Para desfazer as obras das trevas, para acabar com a escuridão. Por isso, quando alguma coisa ela cumpre o seu propósito, tá certo? Ela é boa. Quando Deus escolhe, por exemplo, Deus se agrada de você quando você vai cumprir o propósito de Deus, tá? Quando você se dispõe. No culto eu preguei justamente sobre isso, sobre ser parceiro de Deus, tá certo? Sobre ser parceiro do Senhor. Então, a luz, ela é boa porque ela cumpre o propósito de Deus. Entende isso? Aleluia. Viu Deus que a luz era boa. E Deus, continua ainda no versículo 4, separou a luz das trevas. Aleluia. Glória a Deus. E isso faz referência aqui, sabe, aos períodos, não é? Deus separou períodos, não é? Refere-se aos períodos de luz e escuridão. Ou seja, ausência de luz, ou simplesmente dia e noite. E chamou Deus a luz de dia, não é? Uma descrição do caráter dessa luz. E as trevas chamou de noite, ok? E isso tem a ver com o desenvolvimento da terra, não é? Ok? E foi à tarde e manhã o primeiro dia,
então, nesse primeiro dia, composto de quê? De 24 horas, ok? O versículo 6 diz assim, vamos para o segundo dia da criação. Então, relembrando, né? No primeiro dia da criação, Deus criou a luz, ok? Houve luz, ele viu que a luz era boa, ele fez a diferença entre dia e noite, de luz e trevas, tá certo? E viu Deus que tudo isso era bom, não é? Ok? Que a luz era boa. Segundo dia, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, para que separe as águas das águas. Olha só, refere-se a uma expansão entre as águas, por assim dizer, chamada atmosfera. Tá? Então, quando se faz essa referência, haja um firmamento no meio das águas, tá certo? Esse firmamento aqui é a atmosfera, tá? Ok? Para que se separe a água das águas, ou seja, a água das chuvas, que são as águas das nuvens, e as águas da terra, as águas da terra. Houve diferenciação, as águas que ficavam em cima e as águas que ficavam embaixo, tá? Versículo 7. E fez Deus o firmamento, tá? Versículo 7. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, ok? Então, olha só, há uma diferença entre fez e criou, não é? Isso é importante, tá? Você entender isso quando você lê a Bíblia. Há uma diferença entre fez e criou. Fez se refere, ok? Fez se refere a algo que já criado, mas devolvido a uma existência útil, tá? Então, olha só, existe uma diferença entre fez e criou, tá certo? Deus fez e Deus criou, tá? Esse fez, esse conceito teológico de fez, quando a palavra diz e fez Deus, é como se Deus estivesse redirecionando aquilo para um novo propósito, tá certo? E fez Deus o firmamento. Há uma diferença entre fez e criou. Fez se refere a algo já criado, mas devolvido a uma existência útil. Talvez não estava sendo ali útil, ok? E separou as águas que estavam debaixo do firmamento, os oceanos, os mares e os rios, das águas que estavam sobre a expansão, as águas nas nuvens que caem sobre a terra, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, ok? Então, olha só, esta palavra, tal como se utiliza aqui, refere-se à atmosfera ao redor da terra, céus, ok? E foi a tarde e a manhã do segundo dia, mais um período de 24 horas, tá? Então, olha só como Deus levou um dia, 24 horas, para ajustar tudo isso, tá? Então, quando Deus fez a luz, aqui voltando ao versículo 3, quando Deus fez a luz, quando ele estabeleceu a diferenciação entre dia e noite, isso durou um período de 24 horas, tá? A mesma coisa quando Deus fez o firmamento, quando Deus fez a expansão e depois separou as águas acima da expansão, abaixo da expansão, quando Deus determinou que o que seria céu, tudo isso durou 24 horas, tá? Terceiro dia, verso 9, tá? E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, ok? E apareça a porção seca, e assim foi. Então, olha só, essa parte A do versículo, e disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, refere-se aos lugares destinados às águas na terra, ou seja, os mares, os rios, os oceanos, tá certo? Ok? E apareça a porção seca, ok? E isso se refere aos continentes formados, ok? Exigindo
tá certo? O aparecimento de grandes quantidades de terra, ok? Então, olha só, continuando, versículo 10. E chamou Deus a porção seca, ok? Terra, tá? E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, tá? Houve uma aprovação divina, tá certo? A criação dos mares, ok? E a criação da terra seca, tá? Ok? O ajuntamento das águas chamou mares, ok? E a porção seca ele chamou terra, tá? Ok? Versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, ok? E entenda que essa erva verde é um tipo de cobertura, grama, tá certo? Erva verde, uma cobertura, ok? Erva que dê semente, isso aqui são os vegetais, ok? Árvore frutífera que dê frutos à sua espécie. E isso aqui indica gêneros de plantas, ok? Gêneros de plantas, tá? Várias plantas diferenciadas, ok? E que a sua semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi, ok? E assim aconteceu, tá? Então, olha que coisa perfeita e interessante. Produza, e disse Deus, produza a terra a erva verde. E aqui, essa erva verde é a grama, tá certo? Ok? Erva que dê semente, tá? Essa erva que dê semente são os vegetais, tá? E a árvore que dê fruto segundo a sua espécie, e isso aqui são as frutas, tá certo? As frutas, ok? Deus fez esse tipo de diferenciação, tá? E que sua semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi, tá? Então, existe uma diferenciação, por exemplo, a manga, tá certo? O caroço está nela, tá certo? É diferente, por exemplo, de sementes que você semeia na terra e dali elas brotam, tá? Então, Deus faz essa diferenciação entre grama, entre vegetais e frutas. Aleluia! Glória a Deus! E continua, versículo 12. E a terra produziu erva verde, tá? E isso foi produzido pela palavra de Deus. Erva que dá semente segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nela segundo a sua espécie. Aleluia! Glória a Deus! Então nós temos aqui a primeira vida criada, vida, porque até então Deus tinha criado a luz, até então Deus tinha destinado o que era mares e o que seria terra seca, ok? E agora nós temos a criação, a primeira parte da vida a ser criada por Deus, ok? Que foi os vegetais, tá certo? A vida vegetal foi a primeira vida criada por Deus, tá? Obviamente, Deus não poderia criar o homem primeiro para depois criar os vegetais, porque o homem come os vegetais e ele ia morrer de fome. Então, por isso que Deus é um arquiteto, Deus é um engenheiro, Deus é um projetista, e Deus sabe o que ele está fazendo. Deus precisava criar a terra primeiro, para que se criasse o mar, o homem morreria afogado, tá certo? Então Deus precisava criar a terra primeiro, ok? Então Deus precisava criar luz primeiro, tá certo? Então fazer a diferenciação entre luz e trevas, tá certo? Então Deus é um projetista. Observe que as coisas seguem uma ordem lógica, tá? Então a gente existem pessoas que hoje existem cientistas que quando falam da criação, eles entendem, eles defendem, eles definem que existe um design lógico, um design pensante, tá certo? Naquilo que fez a Terra, tá certo? E nós, como cristãos, sabemos que esse design é Deus, ok? É Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Ok? Então, e diz, tá certo, aqui ainda no versículo 12, e viu Deus que era bom, aleluia,
Glória a Deus. E não se refere somente ao fato da criação, mas também à ordem da criação. Aleluia. Versículo 13 diz: e foi a tarde e a manhã o terceiro dia. Tá? Glória a Deus. Então, se passou aí mais 24 horas, onde Deus fez justamente nesse terceiro dia essas coisas maravilhosas, ok? Criando inclusive a vida vegetal, tá? Vamos para o quarto dia, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e estações determinadas, e para dias e para anos. Aleluia! Então, olha só, Deus não está aqui criando, tá certo? Deus não está aqui criando o sol, a lua e as estrelas, tá certo? Preste muita atenção, porque isso já tinha sido criado, tá certo? Quando Deus criou a noite, tá certo? Quando Deus criou a noite, tá certo? E a luz do dia, Deus já tinha criado a lua e o sol, tá certo? Ok? Então Deus não está aqui criando o sol, a lua e as estrelas. Essas já foram criadas no princípio, ok? E sejam eles para sinais de estações de determinado tempo e anos, ok? Em essência, isso se refere a tempo, sinais de tempo, ok? E olha o versículo 15 que diz: e sejam luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi, ok? E assim foi, tá certo? E assim foi, tá? Então, foi proclamado aquilo que Deus fez, tá certo? Tá? Então, olha só, versículo 16 diz: e fez Deus 2 grandes luminares. Presta atenção que eu falei anteriormente e disse que tinha uma diferença entre aquilo que Deus criou e aquilo que Deus fez, tá certo? Então, existe uma diferença entre o que Deus criou e o que Deus fez, tá? Então, teologicamente, quando a gente fala que Deus fez, tá certo? É quando Deus está recolocando aquilo na sua função. Então, quando diz aqui que Deus fez o sol, assumiu o seu papel de sol. Deus fez a lua, assumir o papel da lua. E Deus fez as estrelas, assumir o papel de estrelas, tá? No versículo 16, e fez Deus 2 grandes luminares, o sol e a lua, o maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, tá certo? Então, olha só, e fez também as estrelas, tá? Então, olha só, Deus criou o sol e a lua e as estrelas em algum período de tempo desconhecido, no princípio, e depois, ao preparar a terra para o homem, ele fez, quer dizer, ele centrou em relação à terra, ele regulou, tá certo? Como portadores da luz, como mediadores de tempo, como veículos de revelação de Deus. Aleluia! Glória a Deus, tá? Então essa é a grande diferença. Se já existia luz, tá certo? Tinha que haver uma fonte produtora de luz. Se já existia dia e noite, ok? Os luminares já existiam, eles foram apenas redirecionados por Deus, tá? Versículo 17 diz: Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Isso refere-se à função, ok? Função. Eles passaram a exercer esta função, tá? Versículo 18, para governar o dia e noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, tá? Tudo está agora preparado para animar a vida na terra. Aleluia. Quer dizer, a vida animal, em contraposição à vida vegetal. Porque Deus agora está prestes a criar a vida animal. Começa pelos animais e depois vai
para o ser humano. Então, quinto dia, versículo 20 diz: E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente, aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus, tá? E na aberta expansão dos céus. Então, olha só, nesse caso, as criaturas do mar se distinguem das criações anteriores, em particular a vegetação, enquanto dotados de um princípio vital, o que não é aceitável e certamente contradiz a conhecida verdade de que os vegetais são organismos vivos, tá certo? Mas a realidade, o princípio da vida do reino animal é diferente do princípio da vida, tá certo? Da vida, ok? Vegetal, tá? O princípio animal, da vida animal, é diferente da vida vegetal, tá bom? Então, olha só. Versículo 20, disse Deus, produzam as águas répteis de alma vivente, tá? Quando a gente se refere aqui, quando a gente se refere aqui ao versículo 11, que diz, e disse Deus, produza a terra erva verde, tá certo? Frutos, ok? Eu quero pegar até uma outra versão da Bíblia. Eu quero até pegar uma outra. Deixa eu pegar uma outra versão bíblica aqui também. Tá? Deixa eu pegar a Bíblia. Deixa eu pegar a Bíblia aqui de Jerusalém. Tá certo? Eu achei muito interessante essa passagem aqui. Tá certo? Do versículo 20, não é? Deixa eu pegar aqui a versão Jerusalém, aqui no verso 20. Isso, Gênesis 1, 20. Eu quero ler esse versículo 20 numa outra. Certo. Olha só, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é uma das Bíblias mais precisas, tá? E aqui no versículo 20, diferente da tradução que a gente está lendo, ela diz assim, no versículo 20 aqui, diz assim, disse Deus, fervilhem-se as águas, um fervilhar de seres vivos. Então, aquela tradução chama alma vivente, tá certo? Essa tradução aqui chama seres vivos, ok? Então, veja só, existe uma diferença entre planta e animal. Veja só, planta não tem alma, tá certo? Inclusive, a Bispa Valdilene gosta muito de falar com as plantinhas dela. Ela fala que as plantas escutam, que as plantas, tá? Veja só, planta não tem alma. O que contrapõe é justamente o que a gente quer dizer, a questão de planta ser um ser vivo, porque não tem alma. Segundo a Bíblia, planta é planta, tá certo? É vida, mas não é um ser vivo, tá? Existe uma diferença, uma diferenciação. A palavra faz uma diferenciação entre planta e animal. Ele chama animal de seres vivos, tá certo? Enquanto a planta, não. Isso é uma grande diferença, tá? Isso é uma grande diferença. Então, nessa versão que eu estou usando, tá certo? Aqui, para a gente ler, essa Bíblia aqui que eu estou usando, a Bíblia aqui, ela, tá certo? Faz essa diferenciação, tá certo? E ela chama de, aqui no versículo 20, como eu li, e disse Deus, produzam as águas répteis de alma vivente, alma vivente, tá? Alma vivente, aleluia, e aves voem sobre a terra. Então ele faz a diferenciação. Versículo 21 diz assim, e criou Deus as grandes baleias,
todo réptil vivo que anda se arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e todas as asas segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aleluia! Tudo aquilo que Deus faz é bom. Glória a Deus. Tá? Então, olha só. Segundo a sua espécie ou similar, o que derruba por completo a teoria da evolução. Tá? Isso é muito interessante. Ok? Veja só. Se um animal evolui a partir de outro animal, por exemplo, o homem evoluiu do macaco, quando fala a teoria da evolução. Então, veja só, se a palavra de Deus está dizendo que os animais foram, tá certo, criados segundo a sua espécie, significa que nenhum animal evoluiu de outro animal, tá bom? Existe sim evolução dentro da mesma espécie, mas não existe a evolução darwiniana, tá certo? Não existe a evolução darwiniana onde um animal evolui e se torna outro animal, tá certo? Como o homem evoluiu a partir do macaco, ok? Não. Macaco é macaco, homem é homem. A palavra é bem clara quando diz que Deus criou, tá certo? Seres segundo a sua espécie. Aleluia! A ciência nunca pode cruzar esta barreira e, de fato, nunca poderá. Ou seja, não há tal coisa como um animal que é meio aquático, meio terrestre. Ok? Não há, não existe isso. Ok? Além disso, não há tal coisa como um peixe que é metade baleia e metade tubarão. Existe uma barreira entre as diferentes espécies e isso sempre irá existir. Inclusive, até hoje se procura o elo perdido, não é? Entre o homem e o macaco e nunca se encontrou e nem vai se encontrar, ok? Isso é claro, tá bom? Então, olha só, versículo 22, tá? Os irmãos que estão entrando agora, as pessoas que estão entrando agora, não é? Irmãos, amigos, nós estamos hoje, não é? A partir de hoje, começando a leitura bíblica, versículo a versículo, e comentando também esses versículos. Não é só uma mera leitura bíblica. A gente quer fazer isso num período, tentar fazer isso num período de 1 ano e meio a 2 anos, todos os dias, lendo a palavra e comentando versículo a versículo. Tá? Então seja bem-vindo, todos os dias às 23 horas nós estaremos aqui, exceto nos sábados e domingos, ok? Então olha só, versículo 22 diz: Deus os abençoou dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Ok? Então, olha só. Uma outra pergunta que cabe aqui, muito interessante. Olha só, versículo 22 diz: E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei as águas nos mares e as aves multipliquem na terra. A minha pergunta é: por que Deus não abençoou os vegetais? Por que Deus não abençoou os vegetais? Por que Deus só abençoou os animais? Tá? Então, olha só. Ele não os abençoou, não abençoou os animais. Aliás, perdão, Deus abençoou os animais e não abençoou os vegetais, sabe? Por que ele fez isso, não é? Moisés aqui diz simplesmente que Deus viu que os vegetais eram bons e não os abençoou. Já aqui Deus começa uma nova forma de propagação, tá? Que quer dizer que a partir de corpos viventes se produziam outros corpos viventes similares, ok? Aleluia, glória a Deus. Então, a bênção de Deus significa a propagação da sua bênção, que ela é tão poderosa para
propagar. Então veja só, queridos, preste muita atenção nisso. Quando você... Porque Deus abençoa os animais. E a gente pode, inclusive, até perceber que, devido ao pecado, os animais também sofrem, não é? Eu sei que as florestas também sofrem, mas os animais sofrem bastante por conta do pecado, tá certo? Então, é como se os animais também fossem vítimas de uma maldição, tá certo? Então, é muito interessante essa diferenciação que Deus faz, tá certo? Então, olha só. Presta muita atenção, isso é muito interessante também. Veja só, uma uva, ela não produz outra uva, tá? Uma manga, ela não produz outra manga. Um coco não produz outro coco, tá? Isso é uma grande diferença entre os vegetais. Na realidade, o que produz coco é coqueiro, o que produz a manga é a mangueira, o que produz a uva é a parreira. Agora, um peixe produz outro peixe, tá certo? Um cachorro, tá certo? Produz outro, tá certo? Gera descendência, tá? Então essa é uma grande diferença também que faz o animal ser considerado ser vivo, tá certo? E os vegetais não diante de Deus. E por isso a bênção, porque aqui é muito claro quando diz: e Deus os abençoou dizendo: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Eles precisavam dessa bênção para prosperar, eles precisavam dessa bênção para frutificar, porque eles gerariam outra vida, tá? É diferente dos seres vegetais, tá? E foi a tarde e a manhã do quinto dia, tá? Sexto dia, versículo 24, e disse Deus: produza as terras seres viventes, segundo as suas espécies, bestas e serpentes e animais da terra, segundo a sua espécie, e assim foi. Aleluia. Deus não deixou nada vazio, tá? Assim como os mares produziu, assim como a terra produziu também as plantas, a terra também produziu animais. Aleluia. Glória a Deus. E ele tem feito assim sempre, suprindo cada uma das nossas necessidades. Versículo 25 diz: e fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, e o gado, segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa interessante também, que a gente pode observar nessa criação, preste atenção para abrir a tua mente, tá certo? Veja só, é muito interessante isso, tá? Essa questão de Deus ter criado os homens segundo a sua espécie é muito interessante, porque a gente não vê cruzamento de espécies diferentes. Então, por exemplo, a gente não vê cruzamento entre um pato e uma galinha, mesmo sendo aves. Você não vê cruzamento entre pombos e codornas. Você não vê cruzamento entre gatos e cachorros. Você não vê cruzamento entre elefante e girafa. Você não vê cruzamento entre leão e hipopótamo. Cada animal segue a sua espécie. Você entende isso? E isso é algo muito poderoso. Isso traz, inclusive, uma revelação para nós. Entende? Que cada animal cruza com a sua própria espécie. Ok?
mostrando também uma característica e falando também da bênção de Deus. E quando em laboratório os cientistas brincam de Deus e eles tentam cruzar animais de espécies diferentes, você sabe o que é que acontece? Esse animal, quando nasce, ele não é capaz de reproduzir. Eu vi um animal, ele é um cruzamento de um tigre com um leão, foi feito em laboratório, mas ele não consegue gerar filhos, ele não consegue produzir descendência, ele é estéril, porque aquilo é algo antinatural, anti a criação de Deus, tá? Ok? Então vamos lá, continuando. Versículo 26, estamos no 6º dia. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Então, olha só, queridos, prestem bem atenção. A criação do homem foi precedida por uma consulta divina. Entende? Existiam ali, tá certo? Pessoas. Deus não estava ali sozinho, tá certo? Pois ele não disse assim, eu farei o homem, mas ele diz, façamos o homem. O homem foi produto de ação de mais de uma pessoa, tá certo? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E se a gente pegar outras Bíblias, vai estar do mesmo jeito, tá bom? Ok? Então, olha só, essa consulta acontece entre as pessoas, as 3 pessoas da Trindade divina, da divina Trindade, ok? Que é um só na obra original, tá certo? Imagem e semelhança, não é? Veja só, é muito interessante quando a gente entende, quando a gente lê a Bíblia e presta atenção nos detalhes, porque a palavra não diz assim, façamos o homem às nossas imagens, conforme as nossas semelhanças. Porque, na realidade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são iguais. Eles são um. Tá certo? O Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Tá certo? Então, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque eles são uma única imagem, uma única semelhança. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Amém? Agora, uma coisa é bom deixar claro, que nós não somos deuses, queridos. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos deuses, tá certo? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, refere-se, na realidade, a exercer nesta vida a representação, tá certo, de Deus. Tá certo? Então Deus fez o homem à sua imagem, para que você aqui na terra, para que o homem aqui na terra, ele representasse Deus. As pessoas precisavam olhar para o homem e ver a Deus, não é? Ver a Deus. A natureza precisa olhar para o homem e ver a Deus. E na realidade, hoje o homem não está refletindo essa imagem e essa semelhança de Deus. Semelhança nas ações e imagem na representação. Tá certo? Além também de termos o Espírito de Deus em nós. Aleluia. Glórias ao Senhor. E continua. E diz assim, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o animal que se arrasta sobre a terra. Então Deus deu a este homem autoridade para fazer tudo isso. Esse domínio foi dado por Deus ao homem, só que está sempre sujeito a Deus. Aleluia. Entende? Mas Deus deu essa autoridade ao homem, tá certo? Isso. Deus deu ao homem essa autoridade, mas essa autoridade também está debaixo da sujeição de Deus, tá? Então Deus não vai permitir que o homem destrua a terra, entende? Não vai. O homem pode fazer muitas coisas erradas, mas ele não tem o poder de destruir a terra. Ele pode levar a terra ao caos, mas não tem o poder de destruir a terra,
ok? Outra coisa interessante, vamos lá para o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Preste atenção. A palavra homem deve ter o artigo definido e se deve ler o homem. E aí, no caso, Adão. O mesmo homem Adão mencionado em Gênesis 2:7. Estas não são, portanto, duas narrações da criação do homem, e sim uma declaração divina, tá? É o mesmo Adão, o Adão que está sendo criado. A imagem de Deus o criou, ok? Essa imagem de Deus, ok? O homem perdeu na sua queda, tá? O homem perdeu esta imagem de Deus. Entretanto, a cruz deve trazer essa imagem de Deus para nós. Aleluia! Glória a Deus! E diz, preste atenção novamente, porque isso é muito importante, macho e fêmea os criou. Entende? Deus os criou macho e fêmea, tá certo? Deus não criou o homem sem gênero. Deus não criou o homem, tá certo? Sem uma identidade biológica, tá certo? Deus criou o homem macho e fêmea, tá certo? Cada um faz da sua vida o que quiser, mas biblicamente falando, está aqui. Isso é irrefutável, tá certo? Inclusive, biologicamente, nós nascemos machos e fêmeas, tá certo? Crianças machos, crianças fêmeas. Crescemos macho e fêmea, tá? Morremos macho e fêmea. E eu como um professor de ciências, de biologia, tá certo? E também dentro da área da medicina, eu costumo dizer que mesmo que alguém mude de sexo, querido, se o corpo dessa pessoa for encontrado numa vala e for feito o DNA, vai dizer, é o corpo de um homem. Porque se muda exteriormente, tá? Se muda exteriormente, mas interiormente não se muda. O DNA continua sendo de uma mulher, o DNA continua sendo de um homem, tá? É uma mudança aparente, tá? Então Deus criou macho e fêmea, aleluia, glória a Deus, representada ao menos pelo que sabemos. A primeira vez que Deus criou o sexo feminino, ao menos no que se considera, tá certo? Igual ao tirado do homem, não é? Igual ao homem, mudando apenas a questão sexual, tá? A mulher foi feita semelhante ao homem, tanto é que Adão vai dizer mais adiante, carne da minha carne, osso do meu osso, porque de mim foi tirada, tá? Olha só. E Deus, versículo 28, os abençoou. A mesma coisa que Deus fez com os animais. Deus abençoou os animais, Deus também abençoou os homens. Portanto, eu quero que você entenda isso, que quando o homem ele peca, quando ele pecou, quando ele caiu, a natureza toda caiu, inclusive os animais caíram também. Os animais vivem a desgraça do pecado do homem também, assim como o homem, tá? Ok? Então, olha só, Deus os abençoou, tá certo? No que se refere à sua capacidade de reproduzir, de frutificar, de dar frutos, de conquistar, de dominar, ok? E lhes disse, frutificai, multiplicai e tornai a encher a terra. Aleluia, glória a Deus. E diz mais, e sujeitai-a, tá certo? O que o homem fez, tá certo? O que Deus incumbiu ao homem foi usar a terra em
em benefício do próprio homem, mas também em benefício de Deus. Sujeitar esta terra ao homem, sujeitar esta terra a Deus. Vencer os desafios, não é? O homem até conseguiu sujeitar a terra a si mesmo, mas ele não conseguiu sujeitar a terra a Deus. Aleluia. Ok? E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. O homem conseguiu fazer isso muito bem, mas ele não conseguiu sujeitar esta terra a Deus por causa da queda, tá? Ok? E disse Deus, versículo 29, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que há semente, se vos há por alimento. Então, quero que você entenda uma coisa. Quando Deus criou o homem não se alimentava de carne animal. O homem, ele se alimentava de vegetais, ele se alimentava de ervas, tá certo? Ele se alimentava de toda a erva que dá semente, ok? Que está sobre a face da terra e toda árvore que produz fruto. Então o homem comia vegetais e comia frutas, ok? Não comia carne, tá? Ok? Ele passa a comer carne depois, tá certo? Do pecado, ok? Então, o fato que o homem só volta a comer, ele vai ser liberado para comer carne, só lá em Gênesis 9:3, tá? Então, olha só, versículo 30, o homem foi criado essencialmente um ser vegetariano, tá? Então, versículo 30 diz: e todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para alimento, e assim foi, tá? Então, isto nos diz que os animais, no princípio, não foram criados como animais de rapina, não foram criados, ou seja, todos os animais também eram vegetarianos. Inclusive, com a volta de Cristo, tá certo? Isso vai acontecer. Então, tem muitos cristãos aí que gostam muito de churrasco, de carne, tá certo? Então, aproveitem para comer enquanto Jesus não voltar. Porque quando Jesus voltar, não vai haver mais morte nem choro, como nós pregamos. Portanto, nenhum animal vai morrer e nós não vamos comer carne. Nós vamos comer vegetais. Então, se acostume. Deixa eu dizer uma coisa para você. Carne é bom, mas muita carne faz mal também para a saúde, ok? Versículo 31, aleluia, e diz, e viu Deus, você percebeu o versículo 30, tanto o homem como o animal, tá certo? Eles eram vegetarianos, né? Versículo 29, só reforçando, disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, vos será por alimento. Então o homem era vegetariano, tá? Versículo 30, e todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e tudo quanto se move na terra, que é a vida, toda erva verde lhe será por alimento, e assim foi. Então o homem era vegetariano, os animais eram vegetarianos, tá certo? Então o animal passou a ser carnívoro, e o homem passou a ser carnívoro quando houve a queda. Então Deus tinha abençoado o homem e Deus tinha abençoado os animais. Após a queda, o homem perdeu a bênção e os animais também perderam. Por isso que a gente pode olhar hoje, tá certo? Tanto a natureza humana como a natureza animal debaixo de maldição, tá bom? Versículo 31 diz, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Que coisa maravilhosa. É assim, queridos, tudo aquilo que Deus faz é sempre muito bom. Aleluia! Não era simplesmente bom, mas sim extremamente bom, ok? Então, quando Deus fez o homem para ser bênção. Quando Deus fez a mulher para ser bênção. Quando Deus fez os animais para ser bênção. Quando Deus fez, sabe, o céu, quando Deus fez a chuva, quando Deus fez a terra, quando Deus fez os mares, Deus fez para que tudo fosse bom, perfeito, agradável, maravilhoso. Mas nós temos experimentado, sabe, aquilo que tem destruído o mundo, que tem sido a obra do diabo e o pecado do homem.
Aleluia. Glória a Deus. E diz mais, continua o versículo 31. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. A palavra, aleluia, a palavra tarde significa que um novo dia começou ao pôr do sol, em vez de à meia-noite, como é muitas vezes estudado. Então, um novo dia sempre começava no final da tarde, viu? Quando escurecia, começava um novo dia. Questão da meia-noite, né? As pessoas hoje se convencionam, as pessoas hoje, na nossa época, na nossa geração, um novo dia só começa a partir da meia-noite. Mas na época da Bíblia, tá certo? O novo dia começava sempre à tarde, tá certo? Sempre à tarde. É por isso que algumas pessoas elas não entendem quando a palavra diz que Jesus passou 3 dias, né? Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, tá certo? Da sexta-feira, tá certo? Então passou-se a sexta-feira, tá certo? Ok? No final da sexta-feira, nós temos o novo dia do sábado, tá certo? E no final do sábado, nós temos um novo dia no domingo, quando ele ressuscita, tá certo? Então, por isso que fala-se 3 dias, tá certo? Porque eu tenho o dia, tá certo? Da sexta, tá certo? O dia da sexta, o dia do sábado, tá certo? E o dia do domingo, que começava sempre no final da tarde, e Jesus ressuscitou de manhãzinha, tá certo? Então já tinha passado mais do que 12 horas do dia de domingo, quando Jesus ressuscitou. Então vamos dizer que escurece a partir das 17 horas, 18 horas, Jesus ressuscitando às 5 da manhã, ou às 4 da manhã, como se acredita. Então já tinha passado já era mais de 12 horas do domingo, tá certo? Então isso é bom entender, porque tem gente que questiona a Bíblia e diz que a Bíblia está errada, diz que Jesus passou 3 dias. Como é que Jesus passou 3 dias se Jesus ressuscitou na madrugada do domingo, domingo de Páscoa? Jesus ressuscitou na madrugada do domingo, então ele não passou 3 dias. Na realidade, os dias começavam sempre no final da tarde, 9 da manhã, tá certo? Jesus foi crucificado, então às 17 horas terminava, tá certo? A sexta-feira, às 17 horas do sábado, terminou o sábado e começou o domingo, ok? Então Jesus ressuscita na madrugada do domingo. Irmãos, terminei hoje, tá certo? O primeiro capítulo do livro de Gênesis, tá certo? Então, espero que você tenha gostado, tá certo? Comentamos os versículos. Vamos melhorar, hoje foi o primeiro dia, hoje eu viajei. Eu não vou dizer a vocês que eu tive como me preparar para essa primeira leitura da Bíblia, mas acredito que amanhã seja melhor, tá? Então, aproveite, tá certo? Leia a palavra junto comigo todos os dias, de segunda a sexta. Tenho certeza que Deus vai falar contigo poderosamente. A todos que participaram, minhas ovelhas da Igreja Apostólica Frutos da Fé, amigos do Instagram, tá certo? Que Deus abençoe vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus, e até amanhã, às 23 horas. Que Deus abençoe vocês.